Taça UEFA, já ganhou a Taça das Taças e a Supertaça Europeia. Um palmarés que põe em sentido o Guimarães, que hoje parte à conquista da missão quase impossível de anular 3 golos de desvantagem que trouxe do Camp Nou, onde perdeu há 15 dias por 3-0, portanto, com o Barcelona. E o Barça nunca se deixou surpreender depois de estar a vencer por 3 bolas na primeira mão, ou seja, sempre que ganhou por 3 golos, o Barcelona conseguiu passar à eliminatória seguinte. Portanto, motivos de sobra hoje para o Guimarães não ter nada a perder e tentar fazer um grande jogo frente ao Barcelona. Já vimos a constituição do Guimarães com Neno, depois Zé Carlos, Vítor Silva, Tanta e Quimberto. Este é o esquema defensivo de Vitor Oliveira. No meio campo, Soeiro, Medinga, ainda Capucho, Edinho é ponta de lança, o Bosnio com o número 10 e Zalovic, o esloveno, com o número 11. De fora continua Vítor Paneiro, hoje sentado no banco dos suplentes. Daí a pouco o árbitro, o Sr. Harmut Strump, vai apitar para o pontapé de saída deste Guimarães-Barcelona. É o segundo jogo da segunda eliminatória da Taça UEFA. Busquets é o guarda-redes do Barcelona, depois Ferrer, Nadal, Guardiola, Popescu, o romeno, defesa, Celades. Começou o jogo, Filho, português, número 7 de estrela desta equipa, 8 Amor, 9 Codro, 10 Roger e 11 Sérgio. Johan Cruyff, o treinador do Barcelona, o homem que está agora a cumprir 6 jogos de castigo, o mais pesado castigo imposto pela Federação Espanhola a um técnico de futebol, porque disse coisas feias ao árbitro. Primeiro os instantes do Guimarães-Barcelona, com Edinho a tentar jogar a bola no ataque do Vitória de Guimarães. Vítor Oliveira, treinador do Vitória, já disse que este é um jogo para o espetáculo, onde o Guimarães vai tentar a vitória. E Johan Cruyff diz que o Barcelona não sabe fazer outra coisa que não jogar ao ataque. Portanto, Fidalgo, estão lançados os condimentos para, pelo menos em termos de intenções, assistirmos a um jogo aberto. Sim, a intenção será essa. Nota-se perfeitamente que o Guimarães vai arriscar tudo, joga com homens bem à frente, médios ofensivos. O Barcelona, e como disse o Cruyff, joga sempre para ganhar. Portanto, com certeza também irá aqui jogar com essa intenção. E disse muito bem, tudo nos leva a crer que vamos assistir a um bom jogo. E o Barça no ataque, pode marcar, e grande defesa do Neno. Ainda há insistência de Roger, o remate sobre a barra. Primeiro sinal de perigo do Barcelona à passagem do primeiro minuto de jogo. Roger com um remate perigosíssimo por cima da baliza de Neno. O guarda-redes do Vitória teve, no entanto, muito bem a parar este primeiro remate de Bosnio Codro, antigo jogador da Real Sociedade, que ainda tem atravessada na garganta uma derrota por 3-0 neste estádio do Guimarães, então ao serviço da Real Sociedade. E de resto, diga-se que o Guimarães se tem dado bem nas experiências com clubes espanhóis. Conseguiu aqui eliminar a Real Sociedade e também o Atlético de Madrid. Busquets, guarda-redes do Barça, a movimentar com Sérgio. Há protestos no banco do Vitória, que há protestos porque quando o guarda-redes Busquets apanhou a bola, depois esticou a perna, eu não consegui ver daqui porque estou bastante longe, esticou a perna e parece ter tocado com a chuteira propositadamente o jogador do Vitória. Cristiano, uma noite que também ajuda à festa, já que está uma temperatura excelente, se atendermos ao facto de já estamos com outono bem dentro. Está uma boa temperatura, há pouco caíram algumas pingas, mesmo antes do início do jogo, mas não se prevê, pelo menos para já, que venha a chover durante esta partida, que é presenciada, segundo os números do Vitória, por mais de 12 mil pessoas. Excelente receita para os minutos em perspectiva. O Guimarães de movimentar por Capucho no ataque, tentava lançar Dan, corte do Barcelona, Guardiola, o médio trinco do Barça, para Codro, na esquerda. Codro que tem do outro lado um compatriota, Dan, também bósnio, ao serviço do Guimarães. E o primeiro canto do jogo, um corte de Tanta, estava ali a dificultar a ação de Codro. O homem-golo marcou os 2 primeiros golos no primeiro jogo, no Camp Nou. O campo vai ser marcado. E o corte fácil do Guimarães, ainda há insistência. Luís Figo. Está Mário Graça em fora de jogo. Sim, marcou o pontapé de canto e deixou-se ficar próximo da linha de baliza. Não recuperou e quando a bola foi mandada de novo já não tinha nenhum jogador entre si e a linha de baliza.
ou melhor, tinha só um guarda-redes. Agora Luís Figo outra vez a lançar Quadro na frente. Ele gosta de jogar assim, o jogador bósnio. Lançado em profundidade, é um homem que se movimenta bem na área, sobretudo também nos golpes de cabeça. E o Barça a ganhar um livre que pode ser perigoso para o guarda-redes do Vitória. Lance entre Quadro e Vítor Silva. Aqui houve falta, não no Camp Nou, onde o Barcelona onde o Guimarães começou a perder com uma falta inexistente que o árbitro viu de Vítor Silva. E o cruzamento de Guardiola não chegou. O jogador do Barcelona que tentava o cabeceamento é Popescu, romeno, internacional, antigo jogador do Tottenham e do PSV Eindhoven. Guimarães a tentar organizar o jogo por tenta. Zalvich. Humberto no atraso para tenta. Não chegou Ferrer, fica com o espaço de Humberto, vai o Guimarães com perigo e a bola a cruzar-se e a passar por toda a área, ainda a insistência de José Carlos. E o corte de Sérgio é o primeiro tempo para a Vitória. Uma descida perigosa do Humberto pelo lado esquerdo. Sim, Pedro, e como prevíamos, um jogo muito aberto, ambas as equipas a tentarem tudo para marcar sempre. Tempo para Zalvich. Só bem os centrais de Vitória para tentar o cabeceamento e o corte de Guardiola. Figo a perder. Medinga estava fora de jogo. Zalvich. Sem dúvida também, esta jogada Zalvich deixou-se também ficar próximo do campo e foi apanhado em fora de jogo. Eu por momentos, Pedro Figueiredo, servi aqui de intérprete com o quarto árbitro, mas eu penso que é um dado curioso. O Vitória de Guimarães foi falar com o delegado da UEFA, dizendo que a camisola do árbitro da partida é muito idêntica à dos jogadores do Barcelona. Exatamente, Mário Graça, um pormenor para esclarecer. Sim, já me tinha também ocorrido isso. Na verdade, então à distância confunde-se muito a camisola do árbitro, nomeadamente quando está de frente com a camisola dos jogadores do Barcelona. O árbitro deveria ter tido esse cuidado antes do jogo começar. E agora, pode interromper-se o jogo para se proceder à substituição? Sim, em qualquer momento que o árbitro entenda dever mudar de camisola, parava o jogo e trocava de camisola. Não acredito que o faça. Não, e foi a resposta exatamente do delegado da UEFA. Que Humberto roubou, entre aspas, a bola a Saladas, que entrava na área do Vitória de Guimarães, e ainda o Barça a sair para o ataque. Roger, do lado esquerdo. Guardiola. Popescu. Ferrer. Saladas. Outra vez Popescu. O Barcelona a trocar a bola, mas com dificuldade de progressão. José Guardiola a entregar para o Capucho, bem jogado, Paredinho, vai com algum terreno livre, e depois um passe para Busquets, porque estava apertado pela ação de Sérgio e também de Nadal. O brasileiro tentou o rebate, mas foi mais um passe para o guardião do Barcelona. Guardiola, bastante adiantado no terreno. Sérgio. Guardiola. Ferrer a subir como gosta. Quadro na área do Vitória. E o corte de Vítor Silva. Guimarães de novo com quase todos os homens do meio campo. O Barcelona com posse de bola, com mais tempo de posse de bola nestes primeiros minutos. Roger do lado esquerdo. É o médio esquerdo do Barcelona. Toque de amor para Guardiola, de novo Roger, a entrar agora com alguma vontade para o disparo de Saladas, bateu na rede, mas por fora. Mais uma jogada perigosa do ataque do Barcelona, com este homem que vemos a rematar com alguma vontade, Saladas. O primeiro remate de Saladas, depois de uma bela jogada, diga-se toda ela construída pela cantera do Barcelona, os jogadores em quem Cruyff apostou. Duas vezes sinal mais do Barcelona, final. Mas de qualquer maneira um erro crasso do José Carlos, que ficou a reclamar fora de jogo, deixando o jogador que ele deveria marcar completamente só. Está a distribuir a bola Guardiola para Figo, corte de Vítor Silva, impecável, sai o Guimarães por dano.
Edinho perdeu a bola outra vez. Guimarães com alguma dificuldade também quando tenta sair para o contra-ataque. Não é fácil jogar em ataque continuado como queria Vítor Oliveira contra uma equipa poderosa como o Barcelona. Roger. Muito do jogo do Barcelona tem passado por este corredor esquerdo, onde Sergi e Roger são os homens que aparecem mais por esse lado. Celades, Ferrer, com Quimbert pela frente. Ainda Ferrer a segurar a bola, o internacional espanhol. E o Guimarães a recuperar. Zalvets, atrasado o esloveno. Edinho. Edinho. Bastou a dificultar muito a progressão do Guimarães. José Carlos. Pedro, a postura das duas equipas. Vai jogar por José Carlos, vai ficar isolado. Capucho, tal como no primeiro jogo em Barcelona, mas Busquets voltou a levar a melhor. Foi assim a primeira oportunidade do Barcelona no Camp Nou, que Capucho também não conseguiu marcar. Apetece-me dizer Busquets 2, Capucho 0. É um excelente guarda-redes este do Barcelona e é realmente uma das características principais do Busquets. O jogo de pés que ele tem, a forma como sai dos postos e depois como consegue fechar a baliza. Fidalgo. Um guarda-redes não amado em Barcelona, mas E vai o Barça com perigo. já perdeu as vezes que me interrompe bem próprio das jogadas de perigo, num minuto, duas jogadas muito perigosas de um lado e do outro. É bom sinal. Deus queira que me cale mais vezes durante o jogo para assistirmos a um ótimo espetáculo. Mas Pedro, como eu estava a dizer, a postura das duas equipas tem uma certa diferença. Enquanto o Barcelona está a pressionar os jogadores do Vitória de Guimarães ainda no seu meio campo, tenta recuperar a bola no meio campo do adversário. O Guimarães não, está muito no terreno, a sua defesa está muito colada à sua área e poderá ser bastante perigoso. Aliás, o que leva aqui o Barcelona joga em ataque continuado e o Guimarães tenta explorar o contra-ataque. Pelo menos nestes primeiros minutos de jogo é isso que está a ocorrer no estádio. Celades. Estamos com 10 minutos no estádio Afonso Henriques em Guimarães. O Vitória empatado com o Barcelona a 0 depois de uma derrota há 15 dias pesada por 3-0. Quimbert está a pedir a bola do lado direito. José Carlos. A bola viajou de um lateral para o outro. Capucho. Não conseguiu dominar a bola dentro do terreno de jogo. É lançamento para este homem, Sergi, internacional espanhol. Os laterais do Barcelona são também titulares da seleção nacional espanhola, como este, de resto, Guardiola, muitas vezes chamado por Javier Clemente. Pedro. Figo. Celades. Guilherme Amor. Amor hoje capitão do Barcelona, já que José Mari Baquero ficou no banco. Ao lado de Baquero também de La Penha, uma das novas estrelas do Barcelona, e agora Codro no remate de cabeça, já com alguma dificuldade para conseguir cabecear a bola. O banco de Cruyff é constituído pelo guarda-redes Angoi, depois o defesa Abelardo, os médios de La Penha e Oscar e também Baquero. De fora ficaram Prozinec e Carreras. O Guimarães no ataque por Edinho para o segundo posto. Capucho ainda vai conseguir tirar a bola. Assistência para trás, não chegou Dane. Ainda o Guimarães com José Carlos a permitir a intervenção de Sergi. Figo. O Romano Popesco. Guardiola. Guilherme Amor. Celades. Celades outra vez, a combinação com Codro, a desmarcar na área Celades, mas o corte da defesa do Guimarães. A insistência do Barcelona com o corte de Tenta. O Guimarães a defender um pouco recuado, o que permite que os homens de Barcelona se aproximem mais da baliza de Meno. E os defesas do Barcelona têm estado muito bem. Estão três praticamente a tomar conta de Edinho.
o que complica muito a tarefa do único ponta de lança de raiz de Vítor Oliveira. Para cair, não foi na cantiga o Sr. Strand, o árbitro alemão, Harmut Strand. Guimarães por Zalvites. Está a pedir a bola na direita de Dan. Já passou por Sérgio, está a desmarcar-se José Carlos, vai outra vez para Zalvites e um toquezinho de Guardiola a fazer o corte. Roger para Guardiola. Luís Figo. Tentou o remate de longe, Figo. À procura de espaço, remate por cima da baliza do Mano. Luís Figo, o único estrangeiro do Barcelona que foi sempre titular esta época. Há 5 homens para um lugar. Hagi tem ficado fora quase sempre. Prozinecki é mais conhecido por Lesionecki, assim lhe chamam os jornalistas espanhóis, já que está quase sempre lesionado. Recupera agora para poder estar a 100%, estará, digamos que 80%, já apareceu em 2 jogos. Hoje foi o estrangeiro dos que vieram para Portugal que ficou de fora. Popescu, Figo e Codro são os titulares, têm a responsabilidade de substituir Koeman, Stoichkov e Romário. Os homens que saíram de Barcelona e depois vieram estes estrangeiros, entre eles Figo, para reforçar o novo Barça de cara lavada de Johan Cruyff. Tenta. Está com Nadal pela frente, remate cruzado para a defesa de Busquets. É um perigo este antigo jogador dos Chaves, Edinho, homem-golo, que tem confirmado todos os créditos este ano também no Guimarães. Vítor Silva, um dos defesas centrais da equipa do Guimarães. Que tem conseguido cumprir aquilo que disse, não vai ficar à espera do Vitória de Guimarães, vai jogar sempre como o Barcelona costuma fazer. E agora, interrupção Mário Graça por falta do Guimarães. Sim, o jogador Soeiro empurrou, enquanto a bola vinha no ar na sua direção, empurrou o adversário e o árbitro não deixou passar. Aliás, o critério do árbitro tem vindo a ser um critério largo em relação ao vigor com que se entra as jogadas, mas restrito em relação às faltas desleais. Celadas. Guilherme Amor para Codro. Codro sempre muito movimentado no ataque do Guimarães, tem dado muito que fazer a tanta. Ele não para quieto entre os centrais do Vitória. Roger, Codro à procura do espaço para o disparo. Guardiola com grande defesa do Neno. E ainda a insistência do Guimarães, do Barcelona. Amor. Luís Figo. Popescu a jogar adiantado como gosta. Nadal é hoje o livre. Popescu praticamente a jogar no meio campo. Medinga. Capucho. Edinho embrulhou-se com Sérgio, ganhou o espanhol. Está o Barça já na resposta. Guardiola, combinação com Codro. Caiu em lance com Tanta. Vítor Silva. O disparo do Guardiola. Aos 12 anos era apanha-bolas do Barcelona. Teve o sonho de um dia poder jogar na equipa principal com Cruyff. Acabou por consegui-lo há alguns anos atrás. E este é Ferreiro, outro dos jogadores feitos nas escolas do Barcelona. O Barcelona tem 10 dos 18 homens que trouxe para Guimarães. 10 jogadores foram feitos nas escolas do clube. Ferreiro. Saladas. Está a Figo ali ao lado, vai para ele a bola. Levantou para Celades, a perder algum tempo, Codro e o gol. Golo do Barcelona aos 18 minutos, tudo fácil no golo do Barça. Luís Figo, Celades, Codro e pronto, o golo do Barcelona. Afinava-se este gol, Pedro. Vitória de Guimarães estava muito forte.
defendia muito a entrada da área. O Barcelona chegava facilmente junto à área de Nena, e a partir daí os jogadores com esta categoria de Figo, Pedro, Saladas, Roger, Moura e tantos outros poderiam aparecer, e foi o que aconteceu. Um trabalho estupendo do Saladas a dominar a bola, a trabalhar a bola como quis na área do Guimarães. Depois o Tenta foi atrás dele e libertou o Fidalgo, o Pedro, para muitas facilidades, mas a movimentação dos jogadores do Barcelona é fundamental para esta jogada. Esta postura tática da Vitória de Guimarães, esperar pelo Barcelona no seu meio campo e no último terço do seu meio campo, tem os seus riscos e com certeza não facilita nada a obtenção do golo que o Vitória de Guimarães tanto precisaria para poder sonhar. Curiosa foi a reação do banco do Barcelona, que ficaram todos sentados. O Vítor Oliveira passou a mão pela face, abanou a cabeça, confirmado com este golo do Barcelona. No Barça o hábito de ganhar já não é uma festa tão grande quando se marca um golo mesmo fora, em casa do inimigo, entre aspas, que eles já estão habituados à vitória, e aqui o fora de jogo tirado. Isto está efetivamente fora de jogo. No momento do passe, o José Carlos está mais adiantado que a defesa. Ferrer. Aos 18 minutos o Barcelona marcou o primeiro golo no estádio Afonso Henriques. Não é fácil, Fidalgo. O Vítor Oliveira pretendia jogar ao ataque, mas perante o Barcelona, em princípio, quem dita as regras do jogo é uma equipa poderosa como esta. Efetivamente é o que está a acontecer, mas o Vitória de Guimarães terá que mudar um pouco. Sai entretanto o primeiro cartão amarelo. Tanta, numa jogada que nada o justificava, atingiu Codro e foi punido com o cartão amarelo. A bola já está longe dos jogadores e o Tanta ainda ficou para dar um toque nos tornozelos do Codro. Livre talvez ao jeito de Guardiola. Luís Figo também está por perto da bola. Neno nas primeiras indicações, o livre batido e o corte de Vítor Silva. É lançamento para o Barcelona. Roger, Guardiola, Sérgio, Nadal, Sérgio tenta roubar a bola, Capucho, conseguiu, Edinho, Dan para José Carlos. Guimarães a mastigar o jogo, permitindo que os homens do Barcelona tentem fechar. E agora perigoso, Dan no remate para o posto mais distante, e a bola saiu ainda um pouco ao lado. Uma jogada de perigo do Vitória em plena área do Barcelona. O remate cruzado, o Dan já não o fez nas melhores condições, Fidalgo. Mas poderia ter feito um pouco melhor. É pena que essas oportunidades do Vitória de Guimarães estejam a surgir escassamente em relação, claro, às oportunidades que o Barcelona tinha. Mas mais uma vez se notou que, embora os avançados de Guimarães estivessem quase dentro da área do Barcelona, a defesa de Guimarães continuava no seu meio campo. Portanto, tem que haver uma maior junção dos setores se efetivamente o Vitória de Guimarães não queira deixar o Barcelona controlar totalmente o jogo. Com tanto espaço, os jogadores do Barcelona controlam o jogo ao seu bolo perder. Trocam a bola como querem, pelo menos até entrarem no meio campo do Guimarães. Depois então começam a encontrar muitos homens pela frente e às vezes são obrigados a recuar o jogo, como acontece agora para o Pesco. Mas é mesmo, o sistema de Coreia é exatamente esse, não consegue entrar para a direita, tenta virar o jogo para a esquerda, exato, mesmo que assim tenha que recuar. É uma equipa que já joga neste sistema há muitos anos, os jogadores são quase os mesmos ano para ano, portanto, quase de olhos fechados que eles já jogam assim. Estamos a meio da primeira parte no estádio Afonso Henriques em Guimarães. O Vitória perde por 1-0 com o Barcelona. Este é o segundo jogo da segunda ronda da Taça UEFA. Já esta tarde o Benfica conseguiu qualificar-se para a terceira eliminatória. O Canal 1, como sempre, a acompanhar as equipas portuguesas também nas competições europeias. Amanhã estaremos com o Rui Cerqueira em direto de Atenas no Panathinaikos Porto, a quarta jornada da Liga dos Campeões.
Já sabe, os golos entram aí em casa pela IRTP. Capucho. José Carlos pode tirar o cruzamento para as pernas de Sérgio e para o Guimarães ganhar um canto. E por falar de cantos, no primeiro jogo em Barcelona, o Guimarães teve 5, o Barça 9. Este creio que é o segundo da noite para o Guimarães. Está caído Roger, Cristiano Miguel. Eu estava a deslocar-me para esse lado, parece-me ser o Roger, foi naquele lance com o Soeiro fez o carrinho, talvez tenha tocado na perna do Roger, porque ele de imediato caiu e não mais se levantou, levantando apenas o braço para o banco, pedindo assistência médica. Jogo interrompido em Guimarães, quando estamos com 24 minutos do primeiro tempo. O jovem Roger vai ser assistido fora do terreno de jogo. Lance com Soeiro, uma entrada de Soeiro. No entanto, seguiu o jogo e o Guimarães ganhou um canto, que agora Zalvic vai marcar. Saiu Busquets. Ainda a bola a saltitar ali na área de Barcelona. Zalvic, no atraso para Ndinga. Era o jogador mais recuado, já que os centrais subiram para tentar cabecear na sequência do campo. Ferrer. Roger a ser assistido, o jogo segue do outro lado. Luís Figo, a bola bateu em quadro, aproveita Quimberto para fazer jogar o Guimarães para a frente, por Capucho, ganhou Nadal. Foi um problema. Soeiro. E agora mesmo impedir o canto, creio que Cristiano Miguel. Exatamente. Não, a bola chegou a sair, diz o árbitro da partida, que a bola chegou a sair. E o Roger? E aí eu completar exatamente a dizer que o Roger levou uma pancada no tornozelo direito, mas parece estar já em condições, pelo menos é essa a indicação, para entrar no relvado. Vamos ver se isso acontece. Edinho vai tomar conta do primeiro poste da baliza, que é defendida por Neno. O canto para o Barcelona e não conseguiu acertar na bola para o Pesco. Ndinga. Capucho, contra-ataque do Vitória. Quimberto, Dan. Está a desmarcar-se José Carlos. Vai bem, pode tirar o cruzamento do lado direito. E para quem? Outra vez. Para a cabeça do defesa do Barcelona. José Carlos já por 3 vezes conseguiu cruzar do lado direito. Desta feita, porque 3 jogadores do Vitória de Guimarães a entrar da área à espera de receber o passe. Aqui o José Carlos podia ter seguido, se o passe fosse mais para o centro da área, podia ter seguido para a baliza. Já que era um contra-ataque. Passar a bola para cada área e estavam seus colegas à espera para o ataque. Capucho, Edinho e o ressalto de bola com o Ferrer a fazer o corte defeituoso. O Guimarães ainda por Dan. José Carlos. Ndinga, o veterano zairense do Guimarães. Dan. Está Sérgio pela frente. Dan a tentar tirar Sérgio do caminho da bola. Ganhou um pontapé de campo. Reentrou Roger na partida, mas ele esteve alguns momentos junto do médico do Barcelona a hesitar em entrar ou não. Seja como for, já está a fazer exercícios de aquecimento. Oscar. É o irmão do Roger, de resto. 2 jogadores das escolas de Barcelona. E não enganam ninguém porque são extremamente parecidos. Oscar, que chegou a ser dado como provável titular para o jogo de hoje, onde Johan Cruyff terá aproveitado também para fazer jogar um ou outro jogador menos utilizado. José Carlos. Já passou por Guardiola. Está a segurar a bola, pode soltar agora e soltou tarde, porque o Nadal agradeceu e o Barça sai já para o ataque. Para o Pesco. Celades. Outra vez o internacional romeno. Para o Pesco. Sérgio. E como o Guimarães não pressiona à frente, o Barcelona entra sempre à vontade, ou dobra sempre à vontade a linha do meio campo, depois então começa a encontrar a posição por parte dos homens de Guimarães. Agora o empurrão, Mário Graça. Exato, aquilo que há bocado referimos quanto ao critério do árbitro, quando os braços, os cotovelos são usados,
o árbitro reprime imediatamente. E Kodro tem sentido isso na pele. É a terceira falta sofrida pelo jogador bósnio. Aliás, o Tanta já viu o cartão amarelo por causa dessas entradas e tem vindo a insistir porque não encontrou outra maneira de segurar o adversário. E o livro é agora em posição frontal. Nadal, Popesco, Guardiola. Qualquer deles pode tentar, talvez mais o Popesco dali. O terceiro livre em posição de atirar à baliza. É Guardiola que vai bater e a bola bateu também na barra, ou no poste, aliás, no ferro. Dos pés de Guardiola para o poste da baliza de Neno. Para rever, Neno fiou-se no golpe de vista e quase que era traído. Excelente a cobrança deste livro por parte de Guardiola. Neno não só se fiou no golpe de vista, que também é quase impossível chegar àquela bola. A colocação de Neno tem sido muito descaradamente para o lado esquerdo, portanto a bola foi para o lado direito muito bem batida, era extremamente difícil lá chegar. E agora nova falta de Tanta sobre o Kodro. E o árbitro dirige-se ao Tanta recomendando mais cuidado. Já não é calmo. Não quer tanta falta, digamos, o árbitro por parte do defesa de Guimarães, e ele já tem um amarelo. Portanto, há que ter mais cuidado, mas deve ser muito difícil marcar este bósnio do Barcelona. Deve ser difícil marcar qualquer jogador de Barcelona. E mais uma vez o Kodro consegue rematar a baliza. Os jogadores de Vitória vão permitir isto muitas vezes. A vida vai virar, tem uma facilidade e uma espontaneidade de remate notável. Sim, embora o Vitória tenha desinibido um pouco depois de ter sofrido o golo, tenha avançado um pouco mais no terreno, os argumentos são completamente diferentes. O Barcelona, uma equipa extraordinária, está a demonstrar aqui. O Vitória está a oferecer a réplica e consegue, está a tentar lutar. Bem jogado por Quimberto, Capucho, já com tão pouca força, Capucho no remate. A concluir uma bela jogada do Quimberto pelo lado esquerdo. A Vitória já merecia o seu golito. Nem que fosse para animar o jogo, já que o Guimarães tem tido algumas oportunidades para marcar. Agora Zahovic para as mãos de Busquets. Sim, como dissemos, nota-se que o Guimarães está muito mais desinibido, mais solto. Talvez aquele receio inicial de enfrentar uma grande equipa já tenha passado. Exato, nada a perder. Mas aliás, quer dizer, já em Barcelona o Vitória Guimarães fez um excelente jogo. Os golos sofridos foram demais, a meu ver. Não mereceu de maneira nenhuma perder um bocadinho também. Não mereceu de maneira nenhuma perder por 3 golos de diferença. Então terá que ter a mesma atitude aqui, sabendo de antemão que defronta um adversário temível para qualquer equipa do mundo, não só para o Guimarães. Barcelona, um grande da Europa, o clube com mais jogos nas competições europeias, já leva 270. O Guimarães, o mais que conseguiu foi com o Marinho Pérez em 86 chegar aos quartos de final da Taça UEFA, foi então eliminado pelo Borussia de Mönchengladbach da Alemanha. Dessa equipa resta Medinga e também o jovem Soeiro, nem sempre titular nesse ano. Roger, Guardiola. Guardiola ainda pode soltar para Kodro e Tanta está às voltas com Kodro. O corte de Quimberto. José Carlos. Há um vai e vem muito rápido e muito funcional, parece-me, Fidalgo, dos homens do Barcelona que acompanham o ataque e que rapidamente recuam para os homens do Barcelona. Exato, o Barcelona é isso que eu queria dizer, exato. É a grande diferença que nós já fizemos notar nos primeiros 10 minutos do jogo. Começou-se a notar logo isso. A defesa do Vitória fica muito atrás, não há um desdobramento, não há um acompanhamento dos seus lances de ataque e, portanto, os jogadores de Guimarães que chegam perto da baliza de Busquets estão sempre em minoria perante os defesas catalães. Assim mesmo já geraram a preocupação de Johan Cruyff, que já por diversas vezes se levantou protestando com a sua defesa. Novo canto para o Guimarães, para a marcação Zahovic.
que há pouco cruzou do lado direito. De resto, o Guimarães tem conseguido, do lado esquerdo, aliás, tem conseguido tirar bastantes cruzamentos por aquele corredor, onde Ferrer costuma estar sempre muito bem na marcação. Hoje, certamente mais folgado, um pouco mais descontraído, a permitir que às vezes Quimberto e Zalvites possam tirar cruzamentos dali. Agora há falta de Capucho, falta atacante do número 8 do Guimarães, não gosta Capucho, mas quem se queixa é Sérgio. O centro foi de dano. Faltaram Sérgio e Capucho. Certo, há uma daquelas cargas quando a bola ainda vem na viagem para desviar o Sérgio da bola. O árbitro estava perto, bem colocado, assinalou. Busquets, guarda-redes do Barcelona, ele que substituiu Zubizarreta, como há pouco dizia o Fidalgo, não era muito amado pelos adeptos do Barcelona, mas continua a não ser, mais ou menos, porque não tem comprometido muito o Fidalgo. Mas continua a não ser muito amado. Há pouco tempo até lhe exigiam que jogasse sem calças, jogasse de calções, os adeptos, mas Busquets continua na dele, joga sempre de calças e mostra uma personalidade bastante forte, não se deixa atemorizar pelos adeptos. E não é fácil enfrentar a massa associativa do Barcelona. A média de espectadores na época passada foi de 95 mil, portanto, por jogo. Repare-se, num jogo do campeonato ter uma média de 95 mil espectadores. Em 30 e muitos jogos, ter uma média de 95 mil é impressionante. Quer dizer que muitas vezes a lotação do Camp Nou deve ficar esgotada, 110 mil lugares. Números impressionantes de um clube, e pode-se desde já adiantar outro, é que este plantel do Barcelona é 20 vezes mais caro que o do Guimarães. O Guimarães investiu 500 mil contos como orçamento para a época 95-96. O Barça tem 10 milhões de contos. Nos números do futebol, para já, a diferença não será tão grande. 4 golos estão a separar as duas equipas. A equipa milionária não é conhecida do Barcelona, tanto o Barcelona como o Milan. Não se sabe bem qual será a mais rica. A equipa milionária e com nomes famosos como o Papa João Paulo II, sócio 108 mil do Barcelona. Edinho. Sérgio ganhou com José Carlos, fica a queixar-se em defesa do Guimarães. Segue o jogo com o Barcelona. Luís Figo. O português que tem passeado classe em Espanha, já ganhou o apoio de todo o público espanhol. Não é fácil substituir um homem como Stoichkov, e o Figo tem conseguido fazer isso. Celades para Codo, a assistência perfeita e o remate de Amor já com dificuldade, e Codo ainda a disparar por cima. É assim, quando o Barcelona consegue entrar, normalmente faz estragos. E felizmente que o Neno está lá e está bem. O Neno tem evitado maiores dissabores para o Guimarães. Foram 5, meia dezena os remates de Codro e quase todos perigosos. Um deles deu golo, o único até o momento, marcado aos 18 minutos, e que dá a vantagem ao Barcelona também neste jogo. Capucho. Medinga. Vítor Silva. Quimberto. Zalvites. Capucho. E o Barcelona a fechar-se bem. Por aqui se pode ver também a diferença. O Barcelona tem entrado muito à vontade na área do Guimarães. O Guimarães, se não for em contra-ataque, praticamente não consegue passar por aquela muralha. Sim, é extremamente difícil. Aquele losango central com o Pesco à frente de um triângulo formado pelo Ferreiro, pelo Nadal e pelo Sérgio é terrivelmente difícil de ultrapassar. Ainda por cima com o Roger e o Celades a fecharem quando perdem a bola. E o próprio Guardiola a fechar também pelo meio. Sim. Não é nada fácil. É um sistema do Barcelona. Sérgio perigoso, e a bola foi primeiro para as mãos do Neno. Podia talvez atraso. É isso, Mário Graça? Podia atraso, mas a bola ao jogo foi jogada
pareceu-me ter sido jogada por um jogador do Barcelona. Se calhar ele é que chegou atrasado à bola. Sim, Se tivesse corrido um bocadinho mais, talvez ficasse com ela e pudesse ter antecipado ao menos. Já não ia a tempo. Aliás, os jogadores do Guimarães ainda olharam para ver se era fora de jogo, sinal que a bola tinha sido jogada por um jogador do Barcelona. José Carlos, Edinho, disparo. Fidalgo, o Guimarães, quando faz este tipo de ataque, portanto, ataque apoiado, digamos, praticamente não tem conseguido criar perigo. Se assumir como uma equipa de contra-ataque, então pode criar mais vai perigo, entrar, pode criar mais situações de perigo. Deixa-me acrescentar, talvez dê também para o comentário do António Fidalgo, vai entrar o Abelardo. É um defesa, talvez por algum impedimento de alguns dos defesas, talvez o Nadal, não sei. E não acreditamos que a postura tática do Barcelona se É vai o alterar. Roger, não deve ter recuperado da lesão de há pouco. Isto é capaz de provocar algum adiantamento, ou do Sérgio. O Roger é este, mais um toque no pé esquerdo do Roger. Vai sair aos 39 minutos para entrar o internacional espanhol, Abelardo, antigo jogador do Gijón. Chegou a Barcelona na época passada, foi quase sempre titular. Este ano não tem tido a mesma sorte. Aí está, Pedro, nada mudou. Sérgio foi-se colocar na posição ocupada pelo Roger, portanto, bem encostado ao lado esquerdo do seu ataque, enquanto o Abelardo foi fazer o terceiro defesa. Centro-esquerdo. No lugar exato, no centro-esquerdo, um dos vértices do triângulo formado pelos três defesas do Barcelona. Medinga. José Carlos, apertado por Guardiola. O Barcelona a pressionar bastante os homens de Guimarães e falo o mais à frente possível para tentar desde logo recuperar a bola perto da área de Neno. Vítor Silva. Zalovic. Internacional esloveno. Capucho. E a mãozinha marota de Abelardo eu vi porque foi aqui à frente. Do outro lado se calhar não dava, mas o fiscal de linha estava por perto. Assinalou uma falta que o árbitro não podia ter visto. E o fiscal de linha deu mesmo ajuda, indicando que foi com a mão. Vejamos. Uma mãozinha marota. O árbitro não pode ver e o fiscal de linha está ali. Para isso mesmo. Abelardo. Guardiola. Popesco. Barcelona a mandar no jogo. Tenta. Guardiola. Virando para a direita, para Ferrer. Até se esquecia que estava também em jogo. Um pouco desatento o lateral direito da equipa do Barcelona. Se lateral direito não for uma força de expressão da maneira como joga o Barcelona. Na verdade, o Ferrer joga do lado direito, mas tanto joga como lateral como central. Como há pouco, funciona como livre também quando Nadal tem que marcar, porque o Nadal, quando aparece o avançado, marca ele e deixa o Abelardo, neste caso, ou o Ferrer, fazerem criar a situação de livre, ser um homem só. Muitas as opções de Johan Cruyff, que para este jogo não pôde trazer o filho, Jordi, e também Coelhar. De fora ficou ainda o romeno Hagi, que não tem agradado em Barcelona. Continua a não se conseguir impor o romeno. Guardiola. Ferrer. Amor. Saladas para Ferrer. Dan. A combinação com Edinho. Ainda Dan pelo lado esquerdo. Bem jogado para Edinho. Atenção à posição de Capucho. Estava atrás da linha da bola e depois no momento do centro de Edinho apareceu por lá Nadal para o corte. Assistência perfeita de Dan para Edinho e depois tentou o passe para Capucho. Guimarães à procura do gol do empate a 2 minutos do intervalo. Sexto canto para o Guimarães. Aqui o Vitória leva vantagem 6-2.
Agora fora de jogo, levanta o protesto, Mário Graça. Sim, na primeira observação também me deixa algumas dúvidas. E deixa dúvidas ao público, deixa-nos dar, porque os jogadores do Barcelona levantaram os braços e só depois é que o fiscal de linha levantou a bandeirola. Certo, Bem, e até tem razão, está? não está fora de jogo. A bola foi mandada para o lado esquerdo, onde o jogador que lá está não estava fora de jogo. O Barcelona a jogar nas calmas, vence no estádio Afonso Henriques por 1-0. Tem na bagagem mais 3 golos marcados há 15 dias em Barcelona. Daí que os catalães possam passear por este relevado de Guimarães. Zalowitz, Dan, está a desmarcar-se Edinho, a bola vai para a esquerda. Agora, se fosse para o meio, talvez o Edinho pudesse ficar isolado. Sim, são opções que se tomam no momento, os jogadores dentro do campo que não têm a nossa visão aqui, às vezes não conseguem ver os seus colegas que se poderão isolar ou que estarão mesmo isolados. Figo já deixou para trás Quimbert, recuperou Quimbert. Figo que se despediu do campeonato português aqui em Guimarães no ano passado com o Sporting. E o disparo de Celadas, de longe, desta vez sem acertar na baliza. No primeiro jogo em Barcelona, Celadas marcou o 3-0 para os espanhóis. Mas Cruyff gostou muito desta jogada e aplaudiu. É importante para estes jogadores jovens receberem o incentivo do técnico que neles tem apostado. Sim, é uma particularidade no Figo, não podemos esquecer, porque foi dos poucos jogadores que teve uma certa luta com Cruyff, quando Cruyff mandava jogar do lado direito e Figo preferia jogar no centro, e parece que Figo levou melhor nesta luta, está a jogar solto, já tem jogado no Campeonato Espanhol também nesta posição. Não é nada fácil com um treinador como Cruyff. E não se cansa de elogiar o jogador português. Cruyff, que tem sido realmente um dos fãs de Figo em Espanha. Também não é difícil. Figo, um excelente jogador. Ferrer. Já estamos para lá da hora no estádio Afonso Henriques e é tempo de intervalo. O Guimarães sai para as cabines a perder por 1-0, mas sai com a certeza também de que fez o que pôde perante um poderoso adversário como é o Barcelona. O Guimarães tem no banco Marco, Vítor Paneira, Ricardo e Gilmar, 3 jogadores de características ofensivas que poderão, na segunda parte, tentar mudar de alguma forma a tendência do jogo, já que o Barcelona sai, então, no final, com uma vantagem justa, digamos, 100%, ou seja, 30 minutos em 45 de cronómetro efetivo. Risco que foi o Soeiro. Deixa lá ver, creio também que sim, a saída de Soeiro no Guimarães para a entrada de Vítor Paneira, confirmada a primeira alteração na equipa minhota. Poderá isto querer dizer, Fidalgo, que o Guimarães vai ainda arriscar mais um pouquinho no ataque? Vai arriscar mais. O jogo já tinha sido muito aberto na primeira parte. O Barcelona também é uma equipa que joga bem, mas também deixa de jogar. Na segunda parte, com certeza, será mais aberto. O Vitória vai tentar fazer golos. A sua imagem também está um pouco em jogo na competição europeia. O Vítor Oliveira vai tentar tudo para dignificar o espetáculo e o nome do Vitória de Guimarães. Um dado que parece significativo também, e para completarmos a situação de há pouco da camisola do árbitro, foi o delegado da UEFA, um delegado suíço que está assistido na bancada ao jogo, registou, portanto, a reclamação por parte do Vitória de Guimarães, e depois no final o Vitória poderá ou não apresentar declaração de protesto. Interrompido o jogo quando o Guimarães estava em situação atacante, creio, Mário Graça, que a bola terá ultrapassado a linha de fundo, no entender de Strand, o árbitro alemão. Sim, o árbitro considerou que a bola tinha ultrapassado, mas não ultrapassou. Pela visão que a repetição nos mostra, a bola não passou totalmente a linha de baliza. Para ver se pode pisar o risco, não tem que ultrapassar completamente os 12 centímetros da linha de marcação. Os 10 ou os 12, não é? Vamos então pôr ordem no jogo, estamos com 46 minutos, portanto o primeiro minuto da segunda parte. O Barcelona fez uma alteração no primeiro tempo, a saída forçada de Roger, para o lugar de Roger entrou Abelardo. No Guimarães, ao intervalo, ficou nas cabines Soeiro, entrou Vítor Paneira, que, se bem me lembro, jogou contra o Barcelona na Liga dos Campeões há 3 anos pelo Benfica, e que agora reencontra a equipa treinada por Johan Cruyff. Zalowitz, a lançar aliás Edinho, já passou por Ferrer e agora não está ninguém para apoiar
esta iniciativa atacante do Edinho. Continua tal problema de Vitória de Guimarães na primeira parte. Os homens mais reculados são muito lentos a progredir no terreno. E quando a bola chega aos avançados, eles estão muito desamparados. E sobretudo quando o único avançado tem de cair para os flancos, não fica ninguém para poder Exato, rematar a bola. teria que entrar alguém pelo centro do terreno, algum jogador mais reculado, ou o segundo avançado, neste caso Dano, mas estão muito lentos a subir no terreno os jogadores de Vitória. Dano que aqui foi puxado por Nadal, falta que favorece o Vitória. Em termos de faltas, há este dado interessante, esta foi a quarta falta do Barcelona, mais faltosos os minhotos, com 14 faltas já feitas. O corte de Ferrer, a insistência do Guimarães por Quimberto, que depois perdeu. Amor está a Figo a pedir bola, também Codro, o corte de Vítor Silva. Medinga a lançar. Quimberto tem subido bastante pelo corredor esquerdo. Está Edinho colado à linha. Passa largo para Capucho. A levantar a bola em balão para a área e o corte de Nadal. Ainda a insistência de Guimarães. O disparo de Vítor Paneira à entrada da área, com força, mas bastante torto, o remate de Paneira. Está Vítor Oliveira a mandar os suplentes, os restantes 3 suplentes aquecerem, portanto à exceção do guarda-redes suplente Nuno, e assim Marco, Ricardo e Gilmar a fazerem exercícios de aquecimento. Mas no Barcelona vai-se operar outra substituição, parece ser Óscar que vai entrar. Popesco, o primeiro homem a levar a bola para a frente na equipa do Barcelona quando a bola sai da área de Busquets. Ferrer. Dano no corte, Vítor Paneira. Medinga, talvez um pouco mais recuado agora o Medinga, já que o Soeiro saiu. Sim, o Vitória de Guimarães abdicou de um dos médios defensivos, de um dos trincos, estava a jogar com 2, agora joga só com 1, já que o Vítor Paneira é um médio mais ofensivo, vai apoiar mais os homens da frente. Vai sair Codro. Paneira pode distribuir na direita. Capucho. Zalvetes para José Carlos e fora de jogo, que é pelo Estado. Estava a entrar Óscar para sair Codro na equipa do Barcelona. Óscar, o tal que é irmão de Roger, que foi o primeiro homem a sair na equipa do Barcelona. Uma vez mais os fiscais de linha a terem uma atuação pouco feliz. Foi agora assinalado um fora de jogo que as imagens mostram com evidência que não existiu. Óscar, que foi feito nas escolas do Barcelona, 22 anos, no ano passado foi titular, este é que sai 22, tem Óscar, titular no Albacete, Cruyff te chamou e muitas vezes tem jogado esta época este jogador polivalente. Sai o ponta de lança de raiz no Barcelona, entra o Óscar, que não é um avançado. É um médio ofensivo, mas que Cruyff colocou exatamente no lugar de Codro, como o único avançado da equipa, apoiado por Figo. Também uma boa oportunidade para o Óscar mostrar o que vale no jogo em que o Guimarães tem o apuramento perfeitamente controlado. Agora tinha de marcar 5 golos a equipa do Guimarães para conseguir qualificar-se. Zalvites. Saladas a tentar tirar a bola a Zalvites. Amor também não conseguiu. Vítor Paneira para Edinho. Edinho está a jogar mais caído para o lado esquerdo nesta segunda parte. Tem um canto de Guimarães. Veio o Dano, que vai marcar o pontapé de canto. Levantado, corte de Guardiola e é novo até agora é Vítor Paneira, o homem que estava a repor a bola em jogo. Pé direito de Paneira. Falta de Figo sobre o Quimberto. Livre já marcado. Dan à procura de um companheiro para quem possa dar a bola.
Edinho tem estado em todo lado, agora apareceu do lado direito, incansável o brasileiro. O Sporting dispensou ao Guimarães. Vítor Silva tenta. Medinga. Agora parece um pouco mais recuado o Barcelona, mas também com o mérito de não deixar avançar muito o Guimarães. Medinga. Quimberto. O Guimarães perdendo a bola pode ficar numa situação aflitiva, já que o contra-ataque do Barcelona passará então a ficar perigoso para o Vitória. Mas o Vitória agora tem que arriscar. Aliás, o Vitória de Guimarães está a dignificar muito o espetáculo. Não se deixa subjugar pelo Barcelona, reconhece-lhe com certeza uma grande valia, mas não se atemoriza e joga o jogo pelo jogo, que é sempre muito significante. Dan. Zalvic, do lado esquerdo com Quimberto a desmarcar-se e o pontapé de canto, mais um para o Barcelona. Aliás, para o Guimarães. Zalvic. O quarto de Abelardo. A resposta do Barcelona, Figo carregado pelas costas, empurrado por Tanta, que já tem um cartão amarelo. Tanta já tem um cartão, tem de ter cuidado, até porque o senhor Strampo já conversou com ele durante o primeiro tempo. Sérgio tem jogado mais adiantado desde a entrada de Abelardo. Celades. Luís Figo. Celades. Amor. Popesco. Outra vez Figo com Quimberto pela frente. Tenta rasgar Figo. A combinação com o Amor. Bem Amor. A evitar a perda de bola. Sérgio. Roubou-lhe a bola. Capucho. Vítor Paneira. Paneira que no Guimarães não tem jogado pelo corredor direito, como normalmente fazia no Benfica. Mas é um jogador polivalente, 27 ataques do Guimarães, 20 do Barcelona. Contudo, têm sido mais perigosos os ataques dos catalães. A falta de há pouco. Amor puxou E agora a indicação de Johan Cruyff para Amor estar com olho atento em Medinga. Primeira dezena de minutos já cumprida nesta segunda parte do Guimarães 0 Barcelona. Números totais 4-0 para o Barça. Luís Figo. Celades. Tentava desmarcar Amor. Popesco. Abelardo. Sérgio com José Carlos pela frente. Ficou a bola Oscar para Guardiola, que passeia com a bola com alguma vontade à frente da área de Neno. Luís Figo. O cabeceamento, mas foi do homem do Guimarães no corte. Vítor Silva. A assistência de Guardiola sobre a baliza. Um remate em jeito. É a quarta vez que o número 4 do Barça tentou o golo. Quase sempre com perigo os remates de Guardiola. Ele que já acertou no poste direito da outra baliza. Talvez fosse um dado curioso sabermos a percentagem de passos falhados pelo Barcelona, já que se viu, principalmente nesta jogada, que eles são exímios a passar a bola, a mudar de flanco, sempre com passos curtos, passos longos. Portanto, deve ser uma percentagem mínima os passos falhados pelos jogadores do Barcelona. Um excelente aproveitamento, e este Guardiola é realmente dos homens que coloca melhor a bola mesmo em longa distância. E tem passos curtos, tem usado uma certa liberdade, a liberdade que ele
com certeza não deixa de aproveitar bem, integra-se muito no ataque do Barcelona, sempre por trás dos avançados. Tem um excelente remate o Guardiola. Depois também um pouco mais exímio a passar a bola do também. Guardiola, porque o Popesco está a jogar mais adiantado, permitindo que o número 4 do Barcelona possa apoiar mais o ataque. Mas ele gosta e sabe jogar assim. Sim, falo de uma maneira quase exímia. Mas esta liberdade, voltamos a frisar a liberdade que os jogadores do Vitória de Guimarães estão a dar ao Guardiola, é extremamente perigosa. Vitor Paneira, Devia ser mais policiado, pensamos. ainda Paneira. José Carlos, a fugir para o meio, Medinga. Zalvites. José Carlos. Ainda Zalvites. Medinga a passar para a área, dominou Capucho, o disparo de José Carlos contra as pernas de Nadal. Um estouro de José Carlos, travado pela perna de Nadal. Foi uma bela jogada atacante do Guimarães, com um amortecimento bem feito por Capucho, a deixar a bola para que José Carlos pudesse rematar. O Sérgio agora no ataque do Barcelona, não evitou o pontapé de canto. Paneira. O Guimarães sem muita pressa quando parte para o contra-ataque, permitindo que o Barcelona recue e recoloque todos os jogadores no terreno. Exatamente. Vai ser um jogo um pouco mais lento nesta segunda parte, muito mais calculista. E os jogadores sem a felicidade inicial, a aceitarem um bocadinho o resultado, e o Guimarães a tentar tudo para marcar um gol, mas sem utilizar muita velocidade. Tenta mais cerebralmente chegar perto da baliza do Barcelona do que aproveitando lances rápidos ou mesmo lances individuais. Popesco, Fica um jogo muito igual de um lado e do outro. Guardiola, Luís Figo. A caminho do quarto de hora do segundo tempo, o Barcelona ganha em Guimarães por 1-0. Vai contando o golo de Codro aos 18 minutos da primeira parte. Figo no centro. Ora, José Carlos, Vitor Paneira. E o Guimarães tem que tentar imprimir mais velocidade ao contra-ataque. Dan, Paneira. Está parado os Alvites do lado esquerdo, a progredir muito devagar no terreno. O Barcelona já recuperou a bola. Amor. Sérgio a pedir bola. Agora Abelardo. Anta. José Carlos. Vitor Paneira. O centro do Capucho. Sem problemas de maior, o Barcelona já outra vez dono e senhor da bola e do jogo, também diga-se. Figo. Guardiola. Oscar, o homem que entrou para o lugar de Códaro, está a jogar um pouco mais recuado, também porque o Guimarães tenta agora avançar no terreno. Sim, mas está muito calculista o jogo do Barcelona. Parece-nos que estão em poupança de esforço os jogadores do Barça. Guardiola. Mas também é perigoso, cria um certo Oscar, agora perigoso, o remate cruzado e é o segundo. 2-0 para o Barcelona aos 16 minutos. Oscar a marcar. Tinha dito que ele praticamente ainda não tinha tocado na bola, tocou agora para fazer estrago. Estava eu a frisar que era perigoso este adormecimento que o Barcelona parecia estar a entrar, porque qualquer distração podia ser fatal e aconteceu. A mesma reação no banco do Barcelona, todos calmos, nem sequer palmas bateram uns com Lá está aí a classe deste passe do Guardiola, como quem não quer, nada denunciado o passe do Guardiola. Tinha chamado a atenção exatamente para este tipo de passe.
jogo do Guardiola podia ser mais apreciado. Os olhos de Guardiola olharem para o outro lado e a bola colocada ali para a desmarcação do Oscar. Só vem confirmar aquilo que nós dissemos na primeira parte, que eu frisei o Pedro Figueiredo também, que esta equipa joga quase de olhos fechados. Olha a resposta do Guimarães, Edinho já levantada a bandeirola do Fiscalzinho. Hora de jogo tirado Edinho, mas lá estava Busquets com os pés. É um excelente guarda-redes, pelo menos nesse particular, do Nenhum do Barcelona. Curiosamente também nesta vez não estava fora de jogo. O segundo erro que o Fiscalzinho do lado de Nascente teve nesta segunda parte. Aliás, tem sido a única nota negativa desta arbitragem é a atuação dos fiscais ainda. E Guardiola continua a passear classe no relevado do Guimarães. Quimberto. Reações ao golo, Cristiano Miguel. Do banco do Barcelona ninguém sequer bateu palmas. O Vítor Oliveira do outro lado muito calmo, encostado ao banco, assistiu impávido e sereno este segundo gol do Barcelona. Bom, esta vitória do Barcelona hoje aqui a acontecer também era importante. Eles sabiam que precisavam de ganhar e agora o Guimarães com perigo, com Busquets segurar a bola, um excelente cabeceamento depois de um centro do lado direito, o Edinho a aparecer a responder a este centro de José Carlos. Edinho que já vem merecendo o gol, ele tem trabalhado muito, mas dizia, o Barcelona perdeu em Compostela para o campeonato, foi a primeira derrota da época da equipa catalã, pelo menos em provas oficiais, e duas derrotas seguidas seria muito para Cruyff, e então era importante ganhar aqui hoje. Contudo, o Cruyff, ao que diz o presidente do Barcelona, José Luís Núñez, está de pedra e cal. A brincar, o presidente do Barcelona disse que até o ano 3000 Cruyff tinha contrato. E sempre disse que o contrato era vitalício. Enquanto eu, pelo menos, sou presidente do Barcelona, Cruyff vai lá ficar, independentemente dos assobios que às vezes tem de ouvir da pesada torcida do Barcelona. E vai haver duas substituições em simultâneo por parte do Vitória de Guimarães. Estão prontos para entrar Gilmar e Marco. Gilmar que marcou 2 golos já na Taça UEFA, frente ao Standard Liège, e mais um fora de jogo tirado ao ataque de Guimarães. Julgo também que mais um fora de jogo injustificado. O Edinho pedia ali mão de um jogador espanhol. Um dos jogadores que vai sair, A bola partiu e o Edinho está em jogo. Realmente começam a ser erros a mais e o Guimarães pode queixar-se das distrações, já nem lhe chamarei assim Mário Graça do fiscal. Sim, isto já não é bem distração, já é uma obstinação. Podes repetir, Cristiano, as alterações de Dan e o outro Exalvites. E agora assistimos a uma falta que justificava o cartão amarelo. Alterações no Guimarães aos 20 minutos da segunda parte. Vítor Oliveira queima as substituições. Primeiro sai Dan para entrar Marco. Depois a entrada de Gilmar, o goleador brasileiro. Dan sai a passo. E o Pedro que não gosta. O treinador acaba por estar preso por cartão e pergunta se não mexe na equipa é porque não mexe. Quando tenta mudar alguma coisa tem que enfrentar as E situações. teremos que esperar para ver, porque se o Vitória de Guimarães marcar algum gol depois destas substituições, com certeza que o mérito será dado novamente a Vítor Oliveira. Edinho, há pouco o Edinho podia ter ficado isolado quando foram anulados duas jogadas por fora de jogo que não existiu, e isso também desanima um pouco a equipe. Sim, mas voltando um pouco às substituições e aos assobios, que acho um pouco injustificados, já que o Vítor Oliveira vai continuar a apostar no ataque, até mais no ataque, joga com 2 homens agora perfeitamente na linha avançada. O disparo, que grande golo! Golo de Celades. Repetiu-se a história do Barcelona, terceiro golo do Barcelona marcado por Celades. O jovem do Barça, que já tinha dado o aviso durante o primeiro tempo, apareceu agora a rematar forte
depois de uma tentativa de remate de Figo, com o ressalto de bola, Celadas, pé direito, um remate muito forte. Mas deixa dizer, Pedro, tudo sai de muita calma da defesa do Vitória de Guimarães, daí Vítor Oliveira abanar com a cabeça e abrir os braços para os defesas de Vitória. Que grande remate do Celadas, também à vontade, é preciso perceber. Começa a ficar pesado também o marcador neste jogo da segunda mão. O Barcelona, que na primeira eliminatória marcou 12 golos em 2 jogos, 7-0 fora, 5-0 em casa, frente ao Apoel Beersheba de Israel. De resto foi a primeira vez que o Barcelona conseguiu marcar 12 golos, uma dúzia de golos, numa eliminatória das competições europeias. Agora já leva metade da proeza da primeira ronda, e há também este dado curioso, António Fidalgo. O Barcelona ainda não sofreu um golo em quase 4 jogos nas provas da UEFA. Daí a categoria bem espelhada aqui desta equipa. Ninguém duvidava antes do valor do Barcelona, poderíamos sonhar com uma possível reviravolta, mas sabíamos de antemão que seria extremamente difícil. Mas penso que, calculo na primeira mão, o resultado está a punir demasiado a equipa do Vitória de Guimarães. Vitor Paneira, Edinho, Medinga. O Barcelona à beira de conseguir a primeira vitória em terreno português nas competições europeias. Para trás ficaram 7 jogos com 4 derrotas e o melhor que conseguiram foram 3 empates. Ainda não tinham ganho aos portugueses em Portugal. Contudo, o Barcelona levou quase sempre vantagem. Conseguiu o apuramento quase sempre, tirando em 72-73 frente ao Futebol Clube do Porto, onde os portistas levaram o melhor. E depois há também a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, que o Benfica ganhou em 62 ao Barcelona. Marco Roberto. Miguel, alguns adeptos do Guimarães começam agora a incitar a equipa na tentativa de assistirem pelo menos a um final de partida agradável. É também uma tentativa de resposta aos muitos adeptos do Barça que vieram até Portugal. Eles colocam-se atrás da baliza de Neno, junto à bancada dos sócios, e eu não errarei muito nas contas se disser que vieram no mínimo 500 adeptos do Barcelona. Celadas, Luís Figo, Amor, 2 ou 3 metros fora de jogo, o capitão do Barcelona. Um lance por demais evidente que não justifica qualquer comentário. Medinga. E prepara-se na equipa de Cruyff, Baquero, já está a fazer exercícios de aquecimento. Luís Figo, Quimberto pela frente. Figo controla a bola. Vai ganhar o campo. Não, é pontapé de baliza para o Guimarães, porque foi lá o Marco dar uma ajuda. E Vítor Oliveira, digamos que conformado com a supremacia do Barcelona, mas nem por isso deixa de tentar alterar um pouco esta tendência do domínio dos catalães. Ferrer com Busquets. Lógico, Pedro, que o Vitória de Guimarães tem lutado, tem tentado, talvez nem sempre bem, talvez um pouco lento, mas de certa maneira tem dignificado o espetáculo, não se remeteu a nenhuma defensiva, lutou de igual para igual, e uma equipa que luta de igual para igual contra o poderoso Barcelona arrisca-se ao que está a acontecer ao Guimarães neste momento. Continuamos a insistir que achamos que o resultado é muito pesado para o desempenho das duas equipas, embora o Barcelona passeie um pouco a sua classe aqui em Guimarães. Como estamos a ver agora, o Barcelona a trocar a bola, tem todo à vontade, a fazer o que quer da bola. Oscar, com o Vítor Silva a fechar. Oscar no centro para Luís Figo. Figo que marcou 2 dos 18 golos que o Barcelona conseguiu até agora na Taça UEFA.
lançamento perdeu com Celadas, é lançamento para o Barcelona. Aí que está Baquero a fazer exercícios de aquecimento no Barcelona. Exato, está confirmado, está a fazer exercício de aquecimento há mais ou menos 10 minutos. O habitual capitão do Barcelona ficou hoje sentado no banco. Baquero e Amor foram os homens que resistiram à sangria que Cruyff implementou no Barcelona no ano passado. Agora cartão amarelo para Oscar. E agora Cruyff chamou o Baquero. Oscar foi o autor do segundo gol do Barcelona esta noite. Aliás, o fiscal de linha deixou que o Oscar prosseguisse em posição de fora do jogo, quando a bola lhe foi passada. Mário Graça, estes fiscais de linha parece que só se enganam contra o Vitória de Guimarães. Sim, o Vitória de Guimarães pode-se queixar disso, que todos os erros dos fiscais de linha foram em seu desfavor. Estão no ataque com Sérgio a tentar colocar em Oscar. Ganhou José Carlos. Tenta. Outra vez José Carlos. A IRTP a mostrar o segundo jogo de hoje dos portugueses nas competições europeias. É mais uma semana do futebol europeu, com o Benfica esta tarde a conseguir o apuramento, como mostramos aqui na IRTP, com um empate sofrido 2-2 na Holanda, frente ao Roda. O Guimarães quase afastado esta noite pelo Barcelona. Amanhã estaremos em Atenas com o Rui Cerqueira para acompanhar o Panathinaikos Futebol Clube do Porto, quarto jogo da Liga dos Campeões. Os golos entram aí em casa pela RTP. O Baquero vai entrar na equipa do Barcelona. Número 16 nas quartas. Vamos ver qual é a placa que... É um veterano do futebol espanhol, Baquero, o mais velho desta equipa do Barcelona, 32 anos. Ele já tem mais de 450 jogos na primeira divisão espanhola. A placa que vai ser levantada pelo quarto árbitro é a placa número 5 do Popesco. Abelardo, Guardiola, está a desmarcar-se Sérgio. Guardiola brinca com a bola, anda para trás, vai para a frente, faz o que quer. Agora deixa em Luís Figo. Figo mal. Ferrer, Celadas, Popesco, Amor, Guardiola, Sérgio. O centro do Sérgio, sem que ninguém do Barça lá chegue. Lançamento para o Vitória de Guimarães. Primeira substituição. Primeira substituição, que é a última do Barcelona e do jogo. Sai Popesco. Entra Baquero. Digamos que o Baquero habitualmente joga também no centro do terreno, um pouco mais adiantado do que o Pensamos que irá haver uma troca. O Baquero vai para o lugar ocupado até agora pelo Guardiola e o Guardiola para o lugar do Popesco. Portanto, a estrutura mantém-se exatamente a mesma e, aliás, é um lugar onde o Guardiola joga muitas vezes à frente dos três defesas. E é um luxo ter o Baquero no banco até um quarto de hora do fim. Exatamente, e poderá ser bom para a Vitória de Guimarães, que o Guardiola recuou um bocado, porque os seus passos, os seus lançamentos estavam a criar extremas dificuldades ao último reduto guimaranense. Por ver hoje em Guimarães ficou Ivan de la Penha, uma das grandes estrelas deste novo Barcelona. Diz-se inclusive que já a Quinta del Calvo, de la Penha é um jogador que joga que tem um visual com o cabelo completamente rapado, e então há a Quinta del Calvo. E o Barcelona a marcar o 4-0 agora aos 31 minutos por Sérgio. 4-0, ainda mais dilatada a vantagem dos espanhóis. Tudo fácil, contra-ataque puro, Sérgio no chapéu aneno. E já não há reação sequer no banco do Barcelona, nas bancadas, aí sim os adeptos vão-se manifestando, mas já sem grande efusividade. Sim, até os adeptos já com certeza que deram a mão à palmatória, se alguma vez pensariam nisso, da superioridade do Barcelona em relação à Vitória de Guimarães. É uma pena que o resultado seja tão dilatado, mas de qualquer maneira
os erros pagam-se muito caro. A defensiva de Guimarães hoje não está a acertar muito nas marcações, dá muitos espaços, enquanto uma equipa também arriscou, né? Abriu, o Vítor Oliveira arriscou no jogo pelo jogo, e assim 4 gols foi disposto. O resultado mente, mas o espetáculo, digamos que tem valido a pena, afinal. Sim, embora um pouco lento, mas também um pouco lento porque pensamos que o Barcelona não é obrigado a mais e o Vitória não consegue mais. Porque o Vitória mais, quando tenta acelerar um pouco, vê as suas linhas de passe ou os seus avanços logo cortados pelo real valor dos jogadores do Barcelona. Esta é para já a mais pesada derrota do Guimarães em casa nas competições europeias. Há 4 anos perdeu aqui o Guimarães por 3-0 com o Ajax, outro grande da Europa de futebol. Agora números mais expressivos e mais um fora de jogo mal tirado de Mário Graça. Sim, é que desta forma não pode haver contra-ataque. Nesta atuação dos fiscais de linha, não pode haver nenhuma equipe a lançar um contra-ataque. Passo o exagero, às vezes o campo acaba mais cedo para o Guimarães. Não, é que já há uma diferença entre as equipes e a equipe e os fiscais de linha cavaram um fosso ainda mais profundo entre as duas equipes. Capucho. E a história desta eliminatória começou a escrever-se também em Barcelona com a ajuda do árbitro, que viu um penalti de Vítor Silva que não existiu, certo, e que deu o primeiro golo também ao Barcelona nesse primeiro jogo. Aí já estivemos em presença de um inventor, um árbitro que não marcaria esse penalti na outra baliza. E não inventa, são os jogadores do Barcelona que fazem tudo fácil e que vão construindo os resultados com ou sem a ajuda dos árbitros. Estes homens têm mostrado a classe necessária para seguirem em frente nas competições europeias. Por mais substituições que haja, Pedro, a máquina continua a funcionar. Diz que Cruyff pode gerir os recursos que tem completamente à vontade. Tira um jogador, mete outro, tira 2 ou 3, põe outros, fora os que não estão. Eu vejo aqui ao nosso lado o Prozinec, que hoje está ali junto dos jornalistas espanhóis, ficou de fora. É também outro excelente recurso do Cruyff, mas estrangeiros só podem jogar 3 e tem sido o Pesco, o Pedro e o Figo. Bem mais fácil a missão do Cruyff do que a do nosso Vítor Oliveira. Lançamento para o Guimarães, Vítor Paneira. 11 minutos para o final do jogo. O Guimarães perde no estádio Afonso Henriques por 4-0. E a partir da altura do quarto gol, E agora a bola não chegou ao Edinho. para completar, diziam que a partir da altura do quarto gol, Vítor Oliveira sentou-se com a mão na cara e ficou permanentemente sentado no banco dos suplentes, não mais deu indicações para dentro das 4 linhas. Paneira. Mais um fora de jogo tirado a Paneira agora. Aliás, a Gilmar estava Edinho também. E mesmo agora também E mesmo este o jogador está em linha. em linha pelo menos. E portanto, nem este devia ter sido marcado. Desastrada a atuação dos fiscais de linha. Desalinhada está, exato, a equipa de arbitragem. Pelo menos o árbitro e os fiscais de linha não se têm entendido. Há ali um fiscal de linha que está em frente à bancada do Guimarães, que já deve ter ouvido das boas, já que tantas vezes tem errado. Eu ia dizer que não o vi ter acertado nenhuma vez nos foras de jogo, o que é difícil. Lançamento lateral para Abelardo. Nadal. Baqueiro. Sergi. Salades. Guardiola mais recuado desde a entrada de Baqueiro. Luís Figo. Oscar. Figo desmarcado na área, perigoso, e esticou a perna no momento certo. Capucho. No ano passado jogava com o mesmo emblema ao peito. Capucho e Figo eram do Sporting. Agora um é o 7 do Barcelona, o outro é o 8 do Guimarães.
E Capucho levou a melhor neste lance, evitando um centro, um remate perigoso de Figo. Figo que agora vai marcar o canto. Cabeceamento de Abelardo. Impressionante, Pedro Figueiredo, a maneira como o Barcelona construiu esta jogada de ataque, tudo ao primeiro toque. Não muito rápido, não precisou de acelerar muito, mas desmarcações perfeitas e uma Quase que deslizam pelo relevado. Exato, a bola joga-se ao primeiro ou ao segundo toque com uma certeza quase absoluta. É um regalo para os olhos também ver este futebol. E muita gente que veio hoje a Guimarães sabia que não havia muito a esperar do Vitória, a não ter a possibilidade de fazer uma surpresa contra o Barcelona, mas tinha sempre a certeza de poder ver jogar o Super Barcelona. Exato, é pena o Guimarães não ter conseguido que o Barcelona tivesse que se esforçar mais um pouco para podermos ver um espetáculo talvez melhor. 8 minutos para o final do jogo, cada vez mais a passo o ritmo deste Guimarães-Barcelona. Os 3 golos do Barcelona na primeira meia hora da segunda parte como que arrumaram o jogo. Sim, acabaram com o jogo e pensamos que os jogadores de Guimarães e o seu técnico e muitas pessoas estarão ansiosas para que o jogo acabe. Baquero, Nadal. O Barcelona não desiste de construir jogadas de ataque e não nos espantaria que pudesse conseguir mais gols. Celades, está a desmarcar-se Oscar. Celades joga para o lado direito, para Ferrer, desmarca-se Figo, a bola foi para o peito de Quimberto. Medinga. Capucho. Está a jogar do lado esquerdo Capucho, desde a saída dos árbitros. Gilmar. Paneira estava distraído, de costas voltadas para a bola. Baquero. Caiu, mas foi fita. Gilmar. Medinga com Capucho do lado esquerdo a pedir a bola, vai para lá. Edinho. Tem Nadal pela frente. Nadal empurrou Edinho, o árbitro manda a seguir. Inventou agora Nadal. Sim, sim. Capucho. Para desmarcar-se Gilmar, a bola ia para lá, mas interpôs Ferrer. Vamos virar com o Sérgio. Guardiola. Celades. Baquero. Oscar recuado. Nadal. A bola consegue passar por 6, 7 jogadores do Barcelona sem que o Guimarães toque na bola. É impotente o Guimarães para suster. E os jogadores do Barcelona agora trocam muito posições, mas sempre com o sistema tático muito rígido. Viu-se, notou-se há pouco, Nadal subiu no terreno, o Guardiola foi logo para o lugar do Nadal e tem-se visto durante o jogo muitas vezes. Abelardo sobe, o Sérgio é feita. logo imediatamente a compensação feita. Mesmo com este resultado, os jogadores do Barcelona continuam com o rigor tático muito Não grande. facilitam para não serem surpreendidos. Sim, também tem Cruyff ali ao lado que com certeza não permite que falhem. Há muitos jogadores, dá-se ao luxo de exigir tudo dos jogadores que têm. Ferrer. Está encostado à linha Oscar, a bola vai para Amor, que caiu com tanta. Sim, há uma falta de tanta que faz cair o Amor. Foi a primeira falta sofrida por Guilherme Amor, capitão do Barcelona. Tem a braçadeira que costuma pertencer a José Mário Baquero. Tenta um dos mais faltosos do jogo. Ele teve a missão ingrata de marcar quadro. É o quinto livre do Barcelona em posição de tirar a baliza. Tenta cortar de qualquer forma. Tenta acusar também um pouco o esforço físico deste jogo. Está cansado, é natural. O Barcelona ganha, mas os jogadores de Guimarães tiveram que correr mais do que os jogadores do Barcelona.
Parece um bocado ilógico, mas não é efetivamente o que aconteceu. Luís Figo. Isso acontece porque os jogadores do Barcelona simplificam muitas coisas, têm uma mais-valia técnica que os permite simplificar os processos. Digamos que eles têm um mecanismo criativo. Exato, poupam muitas energias. E é um futebol automatizado, mas que não deixa de ter fantasia e criatividade sempre quanto basta para tornar espetacular e eficaz o jogo. Exatamente, nota-se isso, que os jogadores do Barcelona também criam. E muitas vezes criar não é saber fintar, é saber passar, é saber passar e receber, saber desmarcar-se. Isso também faz parte da criatividade do jogador. E os jogadores de Barcelona têm demonstrado plenamente isso aqui no estádio da Vitória de Guimarães. Abelardo. Sem pressas o Barcelona, mas sem se dar por ele. Quando tem a bola, vai levando a bola até a área de Guimarães, adormecer do adversário, até conseguir pelo menos criar perigo. Vítor Silva. o jogo praticamente acabou. Agora só por acidente poderá acontecer mais qualquer coisa. Capucho. Edinho. Quimberto. Marco Freitas, o disparo de longe, mas bastante denunciado, depois também com pouca força o remate de Marco. O desalento no banco do Vitória de Guimarães. O Guimarães vai despedir-se das competições europeias com 2 derrotas pesadas e o Barcelona volta a ganhar por margem mais folgada fora de casa do que em casa. Na primeira eliminatória tinha ganho por 7-0 em Israel, depois por 5-0 em casa. Agora foi 3-0 e para já 4-0 fora de portas. Luís Figo. Nadinga. Vítor Paneira. Gilmar. Está a desmarcar-se Capucho, mas Gilmar atrasou o jogo. E depois Amor. Baquero. Ainda Amor. Celadas. Celadas que marcou o terceiro golo do Barcelona. E está a diferença de processos entre o Vitória de Guimarães e o Barcelona. É exatamente esta. Muito rápido a pensar e a agir os jogadores do Barcelona. Enquanto os jogadores do Vitória de Guimarães são um pouco mais lentos. Edinho, Nadinga. Estamos quase em cima da hora para o final do jogo. O Guimarães perde no estádio Afonso Henriques por 5-0 com o Barcelona. E mesmo na hora, o árbitro não a apitar. Final da partida com o triunfo catalão. O Guimarães vai despedir-se das provas europeias. Creio que Cristiano Miguel vai poder falar com Vítor Oliveira, o treinador do Vitória de Guimarães. Sim, mas só depois dos jogadores saírem portanto, para os balneários, são instruções. Pronto, está a falar, podes tentar estender o microfone, está à tua frente, o Johan Cruyff falando com os jornalistas portugueses. Johan Cruyff, pouco ou nada conseguimos ouvir. Disse que falava mais tarde nas competições, durante a conferência das competições, porque a pergunta que lhe era feita era esta, para ver se o Benfica podia ou não calhar ao Barcelona no sorteio, e Cruyff disse que depois se vê. O Barça com uma vitória robusta em Guimarães. Está aí o Vítor Oliveira. Cristiano Miguel não tarda, vais poder falar com ele sobre a história do jogo. Está quase tudo dito. O Guimarães jogou hoje contra o poderoso Barcelona e contra também